e eu tenho certeza que vai fazer na tua vida também. Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã pela vida do pastor Lucinho, pela vida da sua esposa, dos seus filhos, pelo propósito, pelo depósito que o Senhor tem colocado dentro dessa família, Senhor. E nós te pedimos, Pai, que o teu Espírito tenha liberdade de levantá-lo como profeta nesse lugar, de levantá-lo como a tua boca nesse lugar, como arauto, trazer uma mensagem que possa impactar não somente os nossos corações, mas mudar a rotina da nossa vida, fazendo com que avivamento e reforma possa ser, meu Deus, a direção para esse tempo que o Senhor tem estabelecido para a nossa geração. Levanta o teu filho, nós pedimos, Pai, que o Senhor guarde, cerque esse homem, cerque a sua esposa, seus filhos, com anjos, com pessoas, com informações e com uma conexão poderosa com o teu Espírito, para que ele cumpra toda a sua jornada enquanto vida aqui na terra, em nome de Jesus, amém. Dê mais uma salva de palmas nessa manhã, glória a Deus. Tem algum louco por Jesus aí? Toma o seu lugar. Como eu estou feliz de estar aqui hoje, nessa manhã, para celebrar o Senhor com vocês. A minha avó está querendo me trair, mas eu disse para ela que não vai ter para ela não, né? Não se engane nessa manhã, a voz está rouca, mas tem muita loucura por Jesus aqui dentro. E eu quero que nessa manhã, nessa conferência, sabia que essa conferência se chamava Fogo no Cerrado? Era uma coisa só para o Cerrado, mas aí agora é conferência global, porque o que vai acontecer aqui, você vai levar esse fogo para onde você mora, para o seu lugar. E a partir da capital do país, nós vamos ver um fogo, um avivamento e uma reforma chegar nos 4 cantos da nação e no mundo. E o pastor JB tem sido levantado por Deus para ser essa pessoa que consegue realmente unir num time só tanta gente boa, tanta gente ungida. Hoje mesmo ainda tem tanta coisa legal para acontecer aqui. Eu queria te pedir que você realmente, dentro da medida do possível, cancelasse aí a sua vida toda, o que fosse que você tem para fazer, e viesse para cá esses dias todos para receber mais do Senhor. Quero que você abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, nós vamos ler o verso 80. Enquanto você abre, quero te dizer que ali no estande você pode adquirir todo o nosso material. São 18 livros, alguns que foram lançados recentemente pela Central Gospel, através do pastor Silas Malafaia, e também os nossos DVDs, que são quase 100 títulos também. Você pode levar um pouco dessa gasolina e dessa loucura para sua casa, para sua família. Quero também te convidar, quando for a Belo Horizonte, a dar uma passada ali na nossa igreja, Igreja Batista Lagoinha. Eu trago um abraço do pastor Márcio Valadão para vocês. E queria que vocês também, por fim, dessem uma visitada lá depois no meu site, prlucinho.com.br. Dizem que é o site de pastor mais louco do país todo, é o meu. Mas não podia ser de outro jeito, tem que ser louco mesmo, porque o que a gente tem que passar é que a gente tem que viver uma vida muito louca, muito doida pelo Senhor. Então, depois você dá uma navegada lá e entra no nosso site. Vamos ler então Lucas, capítulo 1, verso 80. Quem ama a Bíblia aí? Vou tomando água aqui para a gente aguentar pregar bastante. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu no deserto, até aparecer publicamente a Israel. A palavra dessa manhã, eu quero falar sobre treinamento. Treinando um louco por Jesus. 2 semanas atrás nós tivemos na cidade de Belo Horizonte o UFC 147, 148, nem sei qual. E os lutadores me ligaram para que eu fosse lá no hotel onde eles estavam, para a gente orar. E chegando lá, estava lá os lutadores todos. E eu entrei no quarto de um deles, meu amigo Rodrigo Dan.
E o Rodrigo Dan, ele é crente, ele é da igreja de um querido amigo meu, pastor Simon Araújo, lá de Vila Velha. E o Rodrigo, ele tinha uma luta muito difícil pela frente. E o Rodrigo estava desesperado, porque o treinamento para você se tornar um lutador de MMA é uma coisa que não existe. Vou tentar resumir para vocês a cena de quando eu entrei no quarto dele. Ele estava se picando com uma agulha, tentando achar uma veia, a cama ensopada de sangue, ele tentando pegar uma veia para aplicar um remédio nele mesmo, vários remédios em cima da cama, ele muito nervoso. Naquele dia ele já tinha desmaiado 3 vezes, uma das vezes ele desmaiou dentro da sauna, porque ele tinha que perder o peso para bater o peso. Vocês sabem que um dia antes da luta, você tem que ir lá para a pesagem e você tem que bater o peso da categoria que você está lutando. E o Rodrigo não tinha batido o peso e ele entrou para a sauna, ficou 8 horas, não é 8 minutos, nem 80 minutos, 8 horas dentro da sauna. Ele desmaiou dentro da sauna, tiveram que tirá-lo de lá, reanimaram. Não podia tomar nada, porque se tomasse qualquer coisa tinha que perder de novo. Voltou para dentro da sauna. E o Rodrigo desesperado, não podia comer, não podia nada, estava muito nervoso. O médico não vinha para aplicar nele os remédios para ele aguentar. Um treinamento de quase 12 horas por dia. Fora o treinamento ele não conseguia fazer mais nada. Completamente imerso no objetivo de entrar no octógono e ganhar uma luta. E quando eu cheguei no quarto, para piorar a situação, quando ele tinha ido lá fazer a pré-pesagem, o adversário dele, naquela hora que um fica bem pertinho do outro, o adversário xingou ele lá, falou algumas coisas com ele que mexeram com o Dan psicologicamente. E ele já muito fraco, naquela hora ele tinha acabado de chegar da pesagem e em 12 horas ele engordou 13 quilos. 13 quilos. Porque depois que você pesa até a hora da luta, aí você tem que ganhar massa muscular. E ele comendo desesperadamente, logo depois da aplicação do remédio. Eu falei: Dan, você vai morrer. Ele falou: é, pastor, ou eu morro no treinamento ou eu morro no octógono. E eu prefiro morrer no treinamento. Quando ele falou: eu prefiro morrer no treinamento, o Espírito de Deus falou algo muito forte comigo. Anteontem pegaram o Anderson Silva no McDonald's com uns 200 filhos que ele tem. O Anderson Silva tem uns 200 filhos. E ele estava no McDonald's com os filhos dele. E alguém chegou: olha, o Anderson Silva, a televisão veio rápido. Que papelão, hein? Você comendo McDonald's. Ele falou assim: a luta acabou. O treinamento acabou. O Sonnen já assumiu e eu já venci. Agora eu não preciso treinar mais. E só porque você está falando isso aí, traz mais um Big Mac aí, por favor. Eu vi a entrevista do Anderson, tem 2, 3 dias isso. Ele no McDonald's comendo muito com a família, com uma vida completamente desregrada. Por quê? O desafio já tinha sido vencido. Uma coisa que Deus tem me incomodado muito nessa manhã. Eu queria pregar outras coisas. Eu meio que sou pregador de um sermão só. Mas o Senhor falou comigo: você vai falar de treinamento. Por quê? Porque se queremos avivamento e reforma, primeiro temos que ser treinados. A primeira pergunta que eu quero tentar responder nessa manhã é: o que Cristo quer de nós? O que Cristo quer de mim e de você? Ele quer nos treinar. Diga comigo: Ele quer me treinar. O verso que nós lemos mostra o único verso da Bíblia Sagrada que mostra o treinamento pelo qual passou aquele que talvez tenha sido o maior louco por Jesus da Bíblia, João o Batizador. João, completamente doido. O cara barbudo, a roupa dele não era muito na moda, só tinha um sermão só pregava marretada. Na hora do batismo ele fazia os outros confessar o pecado. Já imaginou você na fila para ser batizado por João? E aí, playboy, o que você está fazendo aqui? Não, eu quero batizar. Batizar de quê? Não, Fala, menino! Eu tenho umas revistas lá em casa. Isso, fala mais alto que o povo não está ouvindo, não. Não, umas revistas. De quê? Da Mônica não é. Revista, seu João.
Fala, menino! Olha, eu mexo com pornografia e eu estou arrependido e eu quero me batizar. Ah, então cala a boca. Próximo. João, doidão da cabeça, pôs o dedo na cara do rei, falou com o rei: você está pegando a sua cunhada, está errado. Profeta doidinho da cabeça. O povo vinha para ouvir o sermão dele, ele falava assim: o que vocês estão fazendo aqui? Raça de víbora, sepulcaiado, tem que morrer, praga. Arrepende! Vocês estão achando que só porque é filho de Abraão está tudo bem? Vai morrer, hein? Acabava o sermão, o pessoal vinha conversar com ele. Oh, São João, gostei tanto do sermão. Soldados, o que a gente tem que fazer? Para de abusar dos outros e roubar dos outros. Aí vinha os políticos, o que a gente faz? Você tem que parar de ser corrupto. As categorias vinham conversar com João no final do culto. Ele lavava a alma do povo. João foi uma das pessoas mais especiais do mundo. Olha o que ele fez. Ele preparou o caminho para a chegada de Cristo. Ele foi o maior profeta que já viveu. Ele começou o trabalho para Jesus terminar. Segundo Cristo, ele foi o maior homem que já viveu. E no currículozinho dele fraco, vamos ver qual currículo que é mais forte, se é o dele ou do Anderson Silva. O Anderson Silva, estou vendo que ele vai aposentar invicto. Mas o João... Ô João, o que você já fez de legal para Deus? Ah, expulsei uns demônios, curei uns enferminhos, preguei um sermãozinho. Ah, eu também certa vez batizei o próprio Deus. Como é que é? Um dia que eu olhei na fila na minha igreja, a minha ovelha era Jesus. E ele falou: me batiza, pastor João. Eu falei: mas nunca. Ele falou: vai sim, senhor. Eu falei: não vou, que eu não sou doido, eu não posso tirar a sua sandália havaiana do pé. Ele falou: vai batizar sim, cumpre toda a lei. E ele batizou o Filho de Deus. Agora pensa num homem desse tamanho, que Cristo disse que foi o maior homem que já viveu. Que tipo de treinamento um cara desse precisava para fazer o que foi chamado para fazer? Só tem um verso na Bíblia que mostra. Eu quero te mostrar qual foi exatamente, o que foi exatamente que esse homem viveu, para ele passar o que ele passou, viveu uma vida louca e por isso morreu uma morte louca. Uma morte louca, gente, é resultado de uma vida louca. João era tão imerso na sua missão, ele era tão doido para poder ser. O que era João, gente? Ele era o Faustão, ele era o Gugu, o Ratinho, ele era o apresentador do show. Ele chegou, abriu as cortinas, falou: senhoras e senhores, com vocês, o Filho de Deus, saiu fora. E ele entregou o show para Jesus. Você sabe que a palavra show no inglês significa mostrar. Show não é necessariamente espetáculo, é apresentar. To show, mostrar, apresentar. Foi isso que João fez. E qual é a nossa função hoje? Se nós não somos exatamente isso, apresentadores de Jesus. Placas na beira do caminho que apontam em direção à glória de Deus. O grande problema do homem e da mulher de Deus é quando ele para de apontar para a resposta e ele decide ser a resposta. Ninguém pega um carro e sai na rua procurando placa. Ai, placa, eu te achei, ainda bem. Não, nós queremos chegar aonde a placa está apontando. Você e eu somos exatamente isso, uma placa, nada mais do que isso. E o Senhor quer nos usar nessa última hora, nessa geração, para nós sermos como João. Avivalistas, pessoas que preparam um caminho para ele chegar, pessoas que vão abrir a cortina para ele continuar o show, pessoas que vão levar a glória de Deus para as nações. Mas para isso tudo, precisamos ser treinados. E só esse verso esconde 4 segredos daquilo que João viveu nesse treinamento que eu quero falar com você nessa manhã. Então, a primeira coisa, Cristo quer nos treinar. Olha aí os 4 segredos que tem nesse verso de Lucas 1:80. Diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Primeira parte aí eu quero falar, a primeira palavra que aparece é e o menino. Diga comigo, menino. João foi menino. Não tem problema a gente um dia na vida ter sido menino, mas continuar menino não dá. Nós temos que amadurecer. Cristo não vai entregar uma grande obra, um grande tesouro para crianças. Trabalhos idiotas, bobinhos, a gente chama menino para fazer. Meu filho, pega um chinelo para o papai. Ele vai.
Agora ninguém aqui tem coragem de falar assim: ô meu filho, toma aqui a chave do carro, menino de 5 anos, e vai lá no aeroporto buscar o pastor Maios que acabou de chegar. E é necessário maturidade à medida que os trabalhos e desafios ficam mais sérios. Deus não vai pedir crianças para fazerem coisas importantes. João foi menino, mas ele já não era mais. Qual a idade espiritual você daria para você hoje, se você fizer um cálculo matemático relacionado com o seu tempo de conversão? O escritor de Hebreus diz assim: a essa altura, vocês já deviam ser mestres, mas ainda são meninos. Sabe qual que é o problema de menino, gente? Menino faz as coisas para os mais velhos limpar. Faz as, né, você sabe, número 1, número 2. Teve um dia que a minha filha fez 3 coisas em mim. Ela golfou em mim todo, ela fez xixi em mim e ela fez o outro também, tudo assim, de escorrer. Quem teve que limpar ela? Eu. Criança chora, quem tem que se virar com o choro? Ela não resolve o choro dela, alguém tem que resolver. Muita gente ainda criança, querendo fazer para Deus grandes coisas, e Cristo nessa manhã chama a gente: sai dessa imaturidade, já deu esse tempo seu de beicinho, de ficar dói, de falar: ai Senhor, por que não, Senhor? Não aconteceu nada na minha vida até agora, olha a vida de fulano, e a minha vida até agora não aconteceu nada. Acabou! É uma manhã para arrancar a chupeta, arrancar a fralda, arrancar esse bico, arrancar essas coisas de criança. Ai, quem vai olhar para mim? Que hora que o meu nome vai ser citado? Ai, eu tô triste. João foi menino um dia, mas ele cresceu. Sabe o que a gente odeia? Brasileiro odeia processos. Odiamos processos. A gente quer milagre. Mas preste atenção no que eu vou dizer. Milagre é exatamente Deus ter que fazer instantaneamente aquilo que deveria ter sido feito naturalmente. Então, por exemplo, milagre, acho que você nunca ouviu essa frase na vida, mas você vai ouvir hoje. Milagre não é uma coisa legal de você pedir. Porque para pedir um milagre tem que implicar numa perda muito grande antes. Por exemplo, última coisa que eu quero na minha vida: um milagre no meu casamento. Milagre no meu casamento significa, sabe o quê? Eu não quis obedecer o processo natural de crescimento. Alguma coisa deu errada, agora eu preciso que Deus faça em 1 segundo aquilo que eu deveria ter feito em anos de relacionamento com a minha mulher. Não sei porque que a gente tem essa idolatria com milagre. Eu estou precisando de um milagre na minha igreja. Você está precisando de um milagre na sua igreja? Graças a Deus, eu não estou precisando de um na minha. Temos que tomar cuidado, hein? Estamos cantando demais sobre o milagre. Devíamos cantar mais sobre o processo. João não apareceu na terra com 30 anos de idade. Cristo fez questão, Deus fez questão de João ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 7 anos. Mas nós odiamos isso. Por quê? Porque nós temos micro-ondas em casa, internet a cavalo. Nós temos miojo, tudo instantâneo, tudo na hora. Aí a gente omite os processos e depois quer que Deus venha e faça em 1 segundo. Mesma coisa com a saúde. Olha como que se aplica em tudo. A gente não cuida da saúde. Aí depois, mestre, eu preciso de um milagre. Estou precisando de um milagre, mestre. Eu não dormi, não comi direito, não fiz exercício, acabei com a minha saúde. Agora, faz para mim em 1 segundo o processo de cuidar do meu corpo que eu não levei em consideração durante anos. Odiamos processo. Mas Martin Luther King, aquele grande homem de Deus, não nasceu daquele jeito. John Wesley, não nasceu Wesley. Jonathan Edwards, não nasceu Jonathan Edwards. Billy Graham, não nasceu Billy Graham. Deus pôs todos eles sentados numa cadeira e falou: você quer mudar o mundo para mim? Fica aí na sala de aula até mofar. Ah não, Deus, eu não quero não, Senhor. Eu estou querendo o quê? Milagre. Milagre. Fala para quem está do lado aí: troque o milagre pelo processo. Um medo que eu tenho é de eu estar sendo e de eu estar fazendo em 2012 aquilo que Deus queria que eu estivesse sendo e fazendo em 2002.
E aí eu acho que eu estou abafando, porque eu estou aqui nessa manhã pregando e ele está assim. Você atrasou os processos, Lucinho. Como você atrasou os processos, o que eu consegui fazer com você aos 40 foi isso. Mas você faltou aula demais. Você se recusou a sentar na escola do Espírito Santo e deixar eu pôr matéria para dentro de você. Então, com o tanto de matéria que eu consegui te dar, é que eu estou fazendo pouco que eu estou fazendo. Mas, tudo bem, é o que você deixou. Um dia eu estava orando a Deus, e eu estava lá na minha torre de oração, lá em casa. Eu construí um quarto de oração no 3º andar, e a minha cidade não chama Belo Horizonte à toa, tem um horizonte lindo. Eu estava olhando para o horizonte e falei, Deus, eu quero ir até o horizonte, depois eu quero passar do horizonte, e eu quero ir. Sabe o que eu falei? Deus, e aí, até onde o Senhor vai me levar? Sabe o que ele falou para mim? Até onde você me deixar te treinar. Você que vai limitar você. Você que vai limitar seu ministério, sua igreja, sua família, seus dons, seus sonhos, suas pregações. Você é o grande inimigo ou o grande amigo da sua própria caminhada com Deus. Ignorou o processo? Gente, se isso é verdade no mundo natural, não vai ser verdade no mundo espiritual? Você deixaria alguém pôr as mãos em você para fazer uma cirurgia que não tivesse se formado naquela área? Você deixaria? Se aqui na terra nós não deixamos, uma empresa nem contrata um piloto de avião que não tenha concluído o curso, por que é que você acha que o Senhor vai entregar tesouros preciosíssimos a pessoas que se recusaram a passar pelo processo? Segundo segredo que está aqui é o seguinte: primeiro, menino, ele era menino, ficou menino, mas cresceu. Segundo, ele se fortalecia, crescia e se fortalecia diga comigo, crescia e se fortalecia no Espírito. Por quê? Porque antes da expansão externa, tem que haver um grande crescimento interno. Olha o palito de fósforo. Por que o palito de fósforo pega fogo rápido e apaga rápido? Ele não tem estrutura. O fogo pega numa vez e já pega apagando. Por quê? Não tem estrutura para baixo dele. Então muitos de nós somos assim. A gente vem em congressos, vem em retiros, Deus põe fogo já apagando. Por quê? Não tem estrutura. João não suportaria toda a fama e todas as entrevistas, e na Oprah, e na Marília Gabriela, e no Jô Soares. João não suportaria a moral que o próprio rei Herodes daria a ele, se ele primeiro não tivesse crescido por dentro. Quem já viu aqueles bonecos de posto de gasolina? É legal eles, não é? Apaga o ar do miserável para você ver. Porque não tem estrutura. O grande lance de Deus nunca foi nos fazer crescer aqui do lado de fora. O crescimento ou não crescimento do lado de fora é resultado do que a gente deixou ele fazer a gente crescer ou não crescer do lado de dentro. Então Jesus sentou João lá e falou: João, vou fazer você crescer e se fortalecer no Espírito, porque o que você está para viver lá na frente, você não terá estrutura. Deus quer dar para a gente estrutura. Diga comigo, estrutura. E o único caminho para isso é buscar um crescimento espiritual sustentável. Quem já ouviu essa expressão relacionada à economia? Crescimento econômico sustentável. Olha o crescimento que é anormal, é esse aqui, ó. Que o gráfico é assim, ó. E o crescimento sustentável é assim, ó. Espiritualmente é a mesma coisa. Não existe download de bênçãos. Não existe, vem aqui no final que eu vou orar e eu vou colocar um churemicantas na sua vida aqui, e você vai sair daqui chupando cana, e tu te tornarás o apóstolo Paulo, aleluia. Isso é lenda, isso é Nárnia, isso é Sítio do Pica-Pau Amarelo, isso é Revistinha da Mônica. No mundo real, tem que ter crescimento sustentável. Como? Vou cantar para vocês, hein? Estou sem voz, não vou cantar. Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. O quê? Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Não dá para a gente fazer só manutenção do lado de dentro e querer que tudo cresça do lado de fora.
Repita comigo: o que vai acontecer do lado de fora está intimamente ligado ao que eu deixar Deus fazer do meu lado de dentro. Tem lutas na vida e tem coisas que a gente vai passar que Deus começa a treinar a gente 20, 30 anos antes. É muito louco isso que eu estou falando. Eu morei nos Estados Unidos. E quando eu trabalhei nos Estados Unidos, eu fui ajudante de garçom. E todo chefe meu gritava comigo. Gritava mesmo, me xingava. Mas xingava alto. Ô vagabundo! Hey, you dog! Chamava de cachorro. E eu assim, um monte de mesas. Eu lembro como se fosse hoje, que é coisa ruim a gente grava, 22 de novembro de 1989, dia de ação de graças nos Estados Unidos. Eu trabalhei 19 horas, igual cachorro, dentro de um restaurante. Nessa época eu tinha 17, 18 anos, sei lá quanto que eu tinha. Eu estava com 17 anos, e eu trabalhando igual doido, igual cachorro, lá dentro. E o patrão, eu limpando as mesas, porque saía aquele monte de gringo, chegava gringo, saía gringo. E eu limpando, e ele chegou e falou assim: Lúcio, você está muito devagar, cachorro! Ô Jesus, o que esse cara está me chamando de cachorro, caramba? Gente, mal sabia eu que eu escutaria no futuro muito mais do que cachorro. E ao ser chamado de cachorro, eu estava preparando para ser chamado de outros nomes. Aí entrei e comecei a trabalhar com jovens. Quase 20 anos atrás. Sabe o que eu fazia? Vocês não vão acreditar, é uma blasfêmia, mas eu fazia. Eu punha gelo seco na igreja. 20 anos atrás. Punha luz colorida. Subia na bateria e pulava em cima da galera. Vinha vestido de Chapolin, Super-Homem, Chaves, o que pintasse na reta. Sabe o que eles me chamavam? Transformador de igreja em boate. Você está trazendo o mundo para a igreja. Uma conversa. Hoje, qualquer igreja congelada, Brastemp, igreja Prosdós, qualquer uma que eu vou, é gelo seco, é fumaça, é o Homem-Aranha trepando, é uma confusão. Eu fico olhando e falo assim: caramba, na minha época, a Inquisição veio atrás de mim e quase me matou. Cristo estava me fazendo crescer aqui dentro, para eu aprender a ouvir coisas que eu não gosto, e aquilo não me tirar do meu foco. Gente, João passou cada coisa. A história desse cara é muito doida. Ele foi sendo construído por dentro. Ninguém dava nada por ele. Às vezes ninguém dá nada por você. Olha para você assim, baixinho, baixinho. Olha e fala assim: não sabe que ali dentro tem um Anderson Silva, assim, ó. Tem um Kung Fu Panda pronto para bater em 1 milhão. E tem outros que parecem super magníficos, poderosos. Quando você põe eles no octógono, ai, ele falou que vai me bater. Vira homem, coisa. Deus tem que nos treinar. Deus tem que nos treinar. Eu vou repetir: Deus tem que nos treinar. Senão, não seremos relevantes para essa geração. Terceira parte do treinamento de João. Primeira parte, ele era menino, mas não ficou menino. Segunda parte, ele crescia e se fortalecia no espírito, no invisível, dentro. Terceira parte, e vivia no... Fala, crente boca murcha. Vivia no... Que amarração de mixaria. Eu estou arrebentando a minha voz aqui, vocês aí economizando. Vivia no deserto. Ah, meu irmão. Por que no deserto? Porque o deserto nos põe a sós com Deus. João sentava nas dunas do deserto. Ele só via lagartixa. Gente, antes de multidões quererem nos ouvir, nós temos que ter um auditório de um. Viva para o auditório de um. Pregue para esse um. Ame esse um, cante para esse um. Entregue seus ministérios, seus dons para esse um. Aí quem sabe ele não te coloca diante de uma multidão. Os primeiros que ouviram o sermão de João foram as lagartixas. O segundo motivo que Deus leva a gente para o deserto é exatamente isso. Porque o deserto é perfeito para a gente ensaiar. Você sabe quantas vezes eu preguei diante do espelho?
Quantas vezes eu preguei sozinho assim, ó? Imagina João pregando para as dunas. Dunas do inferno. Converte praga ruim. Vocês estão achando que vocês vão ficar aqui de bobeira? Duna surfistinha. Converte. Lagartixa de Satanás. Você está achando que você vai ficar com esse rabo andando para lá e para cá e Cristo não vai pedir conta? Ensaiou no deserto. O deserto é lugar para a gente ensaiar e é lugar para ficar sozinho. Outra coisa, o deserto é lugar que nos força a adaptar. Porque no deserto é quente de dia e frio de noite. Se você passa pelo treinamento no deserto, quando você sai do deserto, você aceita o elogio e aceita o xingamento. Aceita ter dinheiro, aceita não ter dinheiro. Aceita ter o seu nome para pregar na conferência global ou ficar lá na porta e não ver um culto, nem ver o Thales Roberto pular igual um louco aqui hoje. Mas se você não passa pelo deserto, você não aguenta, você não tem adaptação. Você paga pau, você quebra. Gente, os estádios, o Mineirão lá em Belo Horizonte, ele balança muito. É o estádio do Brasil que mais balança na hora que sai gol. A prefeitura colocou agora mais 80 pilares, de tanto que o Mineirão balança. Aí teve que avisar a população, gente, o Mineirão não vai cair, porque na hora do gol, ele balançava tanto. Mas o pessoal dizia, ele não vai cair, exatamente porque ele balança. Exatamente porque ele tem flexibilidade. Cristo quer nos treinar para a gente não quebrar com o primeiro calorzinho, com o primeiro friozinho. Aonde que é isso? No raio do deserto, meu irmão. O que mais? Deserto. Tira toda a frescura da gente. Está entrando areinha aqui, Jesus, me tira daqui. Engrossa essa voz, miserável. Come areia aí uns bocados de ano, antes de você andar no carpete. Ah não, eu já quero chegar. Gente, certa vez um pastor querido chegou com o carro dele lotado de cerâmica e saco de cimento para a construção da igreja. O pastor presidente da igreja, com a calça arregaçada, tirando as coisas assim dentro do carro, veio passando o seminarista da igreja. Ô seminarista, me ajuda aqui. Ô pastor, eu não fui chamado para esse tipo de trabalho servil e braçal. Ô imbecil, então morre. Sua praga, você está fazendo o que aqui? Gente, eu já falei isso aqui na comunidade, vou repetir. A vida é igual um videogame. Não adianta tentar pular as fases. Se você pular a fase, quando você chegar na última, você não pegou as manhas para matar o chefão. Eu jogo videogame quase todo dia com meu filho, eu sei isso. Pula aí, pai, pula. Filho, não adianta pular, porque quando chegar lá no final, aqui é Satanás aparecer, a gente não sabe o que fazer. Você que está aqui, jovem solteiro. Ah, tá tudo lindo, eu quero casar. Ah, aí você casa. Aí vem um problema lá no meio do casamento. O que é que eu faço agora? Peraí, deixa eu ver deixa eu buscar os arquivos do deserto. O que é que Deus me ensinou sobre o deserto? Ele tirou de mim a frescura. O que mais o deserto faz? O deserto nos ensina a viver com pouco. Muitas pessoas estão vindo para a igreja e chega assim e diz assim, pastor, eu estou querendo trabalhar na igreja. Quanto que eu vou ganhar? Quando o querido pastor Jorge Linhares confiou em mim de me deixar trabalhar com os adolescentes da igreja de Getsemane, eu fiquei os 3 anos que eu trabalhei com os adolescentes sem ganhar nada. Nada. E fazendo tudo do meu bolso, Um dia ele me chamou e falou assim, olha aqui, você foi aprovado no teste. Eu falei, do quê? Eu nem sabia que eu estou fazendo teste. Você não me pediu nada. E tem um monte de obreiro aí cuidando de coisa muito menor, que chegou até um mês, já está me pedindo ticket, vale, gasolina, celular, salário, paga para minha faculdade, faz meu tratamento de dente. Quando ele falou, vou te dar R$150, eu me senti pecando. Eu estou pecando de pegar dinheiro da igreja. Eu não consigo imaginar a igreja como um lugar de tirar dinheiro. Igreja é lugar para a gente levar dinheiro. Aí ele foi mas aí eu sempre tinha um sonho. Sempre foi meu sonho, nunca precisar de dinheiro da igreja. Aí ele foi me abençoando, o pastor sempre aumentou meu salário. Agora no início do ano, quando eu saí da igreja de Getsemane com a bênção dele, fui para a Lagoinha, aí eu perdi meu salário. Falei,
que beleza. Eu vou realizar meu sonho. Eu vou viver hoje dos meus livros que eu vendo, das ofertas que eu ganho. Aí, cheguei na Lagoinha, pastor Márcio, muito querido. Filho, vamos, você já quer começar a trabalhar? Nós já vamos te dar um salário. Eu falei, não, pastor, não vamos começar assim, não. Não quero. Não, mas você hoje precisa, você sustenta várias pessoas, tem gente trabalhando para... Eu não quero, não. Eu aprendi lá no deserto que não faltou nada. Não faltou nada quando eu era adolescente. Não faltou nada quando minha mãe morreu e deixou eu e minhas 2 irmãs. Não faltou nada. Não faltou nada no início do meu casamento, quando eu tinha os móveis todos no chão, porque não tinha lugar nem para pôr televisão, nem para pôr nada, não faltou nada. Deixa eu andar em cima do mar um pouquinho com Jesus. Deixa os 12 imbecil lá no barco. Gente, é muito doido quando Jesus vira para você e fala assim: quer ficar aí na segurança do barquinho, com esses 12 boca fedida aí? Ou quer vir dar um rolê doido comigo aqui em cima dessa água? Aqui em cima não tem muita regra não, Luciano. Aqui em cima não tem muita lei, aqui em cima não tem garantia de nada. Mas você depois vai poder pôr o dedo na cara dos 12 paná que fala assim: eu andei sobre as águas e vocês não. Eu quero a segurança do barquinho. Só anda sobre as águas quem se deixa treinar. Se ele puder te treinar, você fala: Jesus, é nós nessa água aí, caramba. E você sai e dá rolé com ele. Eu pus uma frase no Twitter outro dia: eu prefiro afundar tentando andar com Cristo sobre as águas do que viver no doce e falsa segurança do barquinho, com 12 panacas me olhando. E aí, você está seguro? Eu estou seguro. E aí, como é que está tudo bem? Está tudo bem, está tudo bem. E com você, tudo bem, tudo bem, tudo bem. E está tudo bem, tudo bem, tudo bem. O deserto nos prepara. O deserto também é o lugar onde nós encontramos nossas ovelhas. Foi no deserto que João encontrou o povo que ele ia pastorear. Você sai do deserto, você não tem igreja. A igreja de João era no deserto. Você sai do deserto, sabe o que você pede? Cristo. Foi no deserto que João encontrou Cristo. O que diz o Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor pegou e desceu e foi lá no deserto comigo e deu rolé comigo no deserto. Andou comigo no deserto. É no deserto que a gente vê os maiores milagres, as maiores manifestações de Deus. É no deserto que Cristo chega e falou: oi João, eu estou aqui. É no deserto que Deus vai mandar as pessoas para te ajudar. É no deserto. Agora olha a última frase: até aparecer publicamente a Israel. O que significa isso? A aparição pública de João foi resultado da aparição de João durante anos, só diante de Deus. Quando Deus fez a Rede Globo entrevistar João e colocou ele no G1 e fez João aparecer no programa da Oprah, da Marília e do Jô, ele já estava aparecendo diante de Deus há muito tempo. Quando as cortinas se abriram, João deu uma banana para todo mundo. Aquilo não emocionou João. Ter uma igreja de 5.000 pessoas não fez uma cosquinha nele. Ter a Globo entrevistando ele o dia inteiro não fez cosquinha em João. Por quê? Porque quando Deus abriu as cortinas, ele já tinha preparado esse moço. Durante quanto tempo? 30 anos. Dizem os maiores estudiosos da Bíblia que João não ministrou durante 1 ano. Agora pensa a cabeça de Deus. Sentou o cara na sala de aula 30 anos para ele ministrar alguns meses. E nós queremos exatamente o contrário: estudar alguns meses para ministrar uma vida inteira. E é esse capeta que eu vim condenar aqui nessa manhã. Essa coisa de fugir do treinamento. Não. Eu quero assim, por osmose, sabe, Senhor? Esfrega um apóstolo desses aqui em mim e eu sair daqui voando. Negócio de treinamento, não. Não tem tempo para deserto. Quer saber negócio de crescer e fortalecer espírito? Eu quero a vitória aqui fora mesmo. Não tem negócio de menino, eu vou continuar menino o tanto que eu quiser. E negócio de aparecer em Israel, eu quero aparecer agora. Abre a cortina aí, caramba. Deus fala assim: você não serve para ser nem contra a regra. Você não serve para ser nem coadjuvante, nem de figurante. Você pode aparecer no filme, que dirá de ator principal. Senta aí e aprende, cara. Senta aí e aprende, garoto. Deus está dizendo para nós nessa manhã que antes dele fazer qualquer reforma, qualquer avivamento lá fora, ele tem que fazer isso dentro de nós.
É uma manhã para a gente pensar que nós temos que ser os grandes auditores da nossa própria alma. Porque o apóstolo Paulo disse que se nós nos julgássemos a nós mesmos, não precisaria de ninguém de fora vir falar nada. Se você xingasse você mesmo, se você chegasse diante do espelho, eu faço isso quase todo dia, chego diante do espelho e falo, tu és um panaca do Senhor, idiota imbecil. Se você fala isso com você, e se você está sempre indignado com o seu pouco amor, com a sua pouca, aí não precisa Deus levantar ninguém para pôr o dedo na sua cara e falar, ô idiota imbecil. Mas quando a gente não tem essa atitude para com a gente mesmo, aí Cristo é obrigado a levantar um endemoniado aí. João não decepcionou Deus, mas fez tudo certo quando chegou a hora dele aparecer. João não ligou que o seu crescimento externo não estivesse ligado a milagres. Não aconteceu milagre no ministério de João, mas foi o maior homem. João nunca saiu do deserto, gente. E o dia que ele saiu para morrer. O chamado de João era geográfico, era no deserto. Nós estamos num deserto espiritual. A tecnologia não melhorou o homem. As pessoas estão perdidas, destruídas. O Senhor quer nos sarar. Pastor, para que esse treinamento? Para nos sarar. Sabe qual é a ideia que eu defendo? Que João tinha que ser tão treinado por Deus, que 1 minuto antes desse tempo de treinamento, ele não estava pronto para entrar em cena. Mas quando entrou, gente, fez tudo certinho. João era tão lesado da cabeça. Vê se tem pastor que faz isso aqui. 2 discípulos de João viraram para ele e falaram assim, mestre, aquele cara que você batizou ontem está ali. Ele falou assim, segue a ele. Para de vir atrás de mim. Ele é melhor que eu. Já viu algum pastor fazer isso? Que tipo de altruísmo e de espírito liberal Deus tem que treinar um cara para poder dar uma ordem dessa? Vai para outra igreja, pode ir. No dia que a capeta daquela menina endemoniada dançou lá o rebolation, eu quero tchá, João estava preparado porque ela ia pedir. Sabe qual é o sonho de Satanás? O sonho dele, que ele levanta de manhã cedo, fazendo oração, pedindo. O que o capeta mais quer na vida? A cabeça de um louco por Jesus, uma bandeja de prata. Porque um cara louco por Jesus, uma mulher louca por Jesus, faz mais roubo no inferno do que 1 milhão de apóstolos e pastor imbecil. Meu Deus, quando aquela menina dançou Rebolation lá, e o Herodes falou, o que você quer? Agora eu quero matar o Anderson Silva. Ele foi bem treinado, ele está acabando com a gente, eu não quero ver ele mais. João estava preparado para viver e preparado para morrer. João estava preparado para cumprir seu ministério, sua chamada. Ele não amarelou, ele não pipocou, ele não foi o Ronaldinho no final da Copa de 98. Ele estava pronto, porque ele sentou na escola do Espírito Santo. E o Espírito Santo falou, vou te ensinar. Pega aí a caneta. Lição de hoje, tédio. O que você vai falar comigo hoje, Deus? Nada. É isso mesmo, tédio, fica aí. E seu treino? Fala nada não. Lição de amanhã, serviço. Pega gente pior que você, com a boca mais fedida que a sua, e vai servir. Vai lá fazer a feira para Dom Maria. Vai lá na casa do outro cortar a grama. Meu Deus, isso é treinamento, isso é Auschwitz, caramba. Lição de hoje: tudo que seu pai e sua mãe falar, você obedece. Eles não são nem crentes, eu não estou te perguntando nada. Lição de hoje: generosidade. Mete a mão no bolso aí e contribui. Eu não tenho nada, então dê o que você não tem. Lição de hoje: oração. Tá de brincadeira. Com internet na minha casa eu vou ficar orando. Com TUF na televisão. Com Copa do Mundo. As Olimpíadas chegando agora, eu vou ficar. Tá maluco, Jesus tá maluco. É o treinamento. Ele quer nos treinar. Ele quer nos treinar. Para quê? Para nos sarar. Gente, sabe qual que é o problema do mundo? É que os sábios estão em crise e os idiotas estão em paz. Quem podia mudar o mundo está em crise. Ai, meu Deus, será que vai acontecer? Ai, será? Como é que vai? Ai. E os idiotas? Vamos fazer um churrasquinho. Eu quero tchu, eu quero tchau.
Mas se ele te treina, é muito doido, porque nada te para, nada te para, nada te para. Tem um troço muito doido dentro de você que fala assim: vai, 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 vai. Fui outro dia pregar num lugar muito louco. Fui lá nos Estados Unidos pregar no Christ for the Nations, um dos maiores seminários do mundo. Fui falar uma semana inteira sobre ministério com jovens. Gente de 100 países sentada. Cheguei de manhã e falei assim: Jesus, o senhor é doido de me trazer aqui? Tem líder de jovem aqui de igreja de 10 mil, de 20 mil, de 50 mil. Tem líder de jovem aqui que já rodou o mundo para... E agora eu vou falar agora de manhã com eles. Você vai falar: como assim? É muito emocionante que ele falou para mim. Ele falou assim: eu já pus tudo dentro de você ao longo dos anos que você precisa para vencer esse desafio. Já está aí dentro de você. Abre a boca e deixa sair o que eu te treinei. Aí eu ainda fiquei hesitando. Aí ele falou comigo uma frase em inglês muito doida: Go get him, boy. Go get him significa pega, pega. Vai pegar eles. É a frase que os técnicos falam com os lutadores na hora que eles vão voltar para a luta. Fala assim, é tipo assim: vai lá e arregaça. Cheguei lá na frente, você que é um monte de gringo me olhando. Deu um Hadouken. Deus quer nos sarar, porque nós vamos atender gente mais doente do que nós. E quando esses doentes vierem até nós, nós temos que estar sarados. Certa vez havia um grande guerreiro chamado Naamã, mas ele era doente. O que o rei de Naamã fez? Deu uma carta para Naamã e mandou ele lá em Israel, porque lá em Israel haveria cura. O que essa história quer dizer? O mundo está doente, e Deus está dando para o mundo uma carta, e está dizendo para o mundo: mundo, você está doente? Tem um cara lá em Israel que cura você. Sabe quem? A minha igreja. Vai lá na igreja que eu vou sarar você. E aí chega na igreja e encontra gente mais ferida do que Naamã. Sabe quem estava mais ferido que Naamã? Geazi. Geazi estava endemoniada, que é a praga daquele menino. Não estava bem não. Agora o chefe dele tinha sido muito bem treinado, Eliseu, treinado por Elias. Tão bem treinado que, para não ficar emocionado com os presentes de Naamã, não saiu nem na porta para atender o milionário, o Eike Batista. E gente rica fica invocada quando você não dá moral para elas. O playboy nem saiu aqui para falar comigo. Eliseu tinha sido treinado. Esse cara não está precisando de mergulhar no Jordão. Ele está precisando de ter o orgulho dele tratado. Então eu não vou lá fora. Só gente treinada que sabe isso. Mas o possesso do Geazi não sabia de nada. Um menino que não estava se deixando treinar. Agora você pega uma história igual a de Davi. Gente, na hora que Davi chegou diante de Golias, Deus já tinha treinado o moleque. Ele já tinha matado urso, já tinha matado leão. Ele já tinha dentro dele tudo que ele precisava para jogar aquele gigante no chão. Por quê? Por quê? Por causa do negócio nojento que a gente foge dele, chamado sala de aula. Senta aí, filho, pelo amor de Deus. Jesus, o mundo está acabando, o Senhor está voltando. Olha as maremotas, terremotos. Eu não te quero usar tanto a ponto de te usar estragado. Você vai fazer vergonha no meu reino. Senta aí, menino. Quero ler com você um verso da Bíblia que está lá em Eclesiastes. Eclesiastes 10, verso 10. Se o machado está cego e a sua lâmina não foi afiada, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Quero encerrar falando do machado. Eu e você somos machados na mão de Deus. Certa vez na Noruega aconteceu um campeonato de lenhadores. O campeonato foi muito legal, porque 2 lenhadores, um mais velho e um mais jovem, tinha tipo 20 árvores para serem jogadas no chão. Quem terminasse mais rápido ganhava. Não sei o que ganhava lá. E aí começou. O rapaz já tinha feito 2 árvores.
E o primeiro rapaz, o primeiro homem, ainda estava afiando o machado. E todo mundo rindo, e ele acabou de afiar, cortou uma, cortou duas. Aí, de tempos em tempos, aquele primeiro lenhador parava e afiava o machado. E o primeiro foi ligeirinho, papaléguas, correndo igual doido. Quando eu lá para a 15ª árvore afora, o machado dele estava tão cego que não conseguia cortar. E o outro, sem correr, afiava. Pá, 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 puf. Ganhou do outro. Para vocês terem ideia, o rapaz não estava na 17ª árvore, ele já tinha terminado a meia hora. Qual é o pensamento do Senhor? Ele quer nos afiar. Porque com a gente afiado, ele produz em meia hora aquilo que um cristão não afiado não produz em 30 anos. Ele quer nos afiar no nosso discurso, porque a gente vai falar 30 minutos e vai mudar a vida das pessoas, como antes 1 milhão de sermões nossos não mudariam. Se nós somos machado afiado na mão de Deus, Deus só mostra o machado para o capeta já deita. Agora muitos de nós estamos tão afoitos, queremos tanto ser os agentes do avivamento, queremos tanto ser os reformadores, que esquecemos da reforma pessoal, que esquecemos de olhar para dentro. Eu estou muito grilado com esse negócio. Deus, me mostra. Diga comigo uma frase, diga assim: o tempo gasto afiando o machado não é tempo perdido. Há um tempo atrás eu estava orando e Deus falando isso comigo: filho, eu preciso mudar você em algumas coisas. E eu sentei aos pés do Espírito Santo e Ele me deu uma lista. Durante 40 dias eu sentava na sala de aula dele e só tinha uma matéria por aula. A matéria era o pecado daquele dia que ele não gostava em mim. Eu fiquei insistindo muito com o Espírito Santo para ele me falar o que tinha em mim que não me agradava. E saiu 40 coisas. Dessas 40, 7 eu achava que eu estava abafando. Quer ver uma? A má administração do meu tempo. O Espírito Santo falou assim comigo: a lição de hoje na escola do deserto é a seguinte: você está administrando mal o seu tempo. Assim, Deus, eu estou tão bem nisso. Eu não acho. Ah, então você virou professor agora? Não, pai, mas veja bem. Não tem veja bem, filho. Eu estou te tentando mudar porque amanhã a sua vida vai turbinar tanto, a sua vida vai ficar tão doidona, que se eu não te treinar hoje sobre como administrar seu tempo, quando eu te der metade do que eu quero te dar, você não vai ter tempo para ir ao banheiro, para dormir, para preparar um sermão. Eu estou tentando te ensinar. Posso? Pode, Espírito Santo, pode. Eu disse para o Kleber ontem, eu vim com ele no avião, que o meu momento de oração é sempre o meu momento de aprendizado. E eu começo geralmente as minhas orações cantando exatamente a última música que ele cantou ontem. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu canto para Deus, porque eu estou na sala de aula. Se eu estou na sala de aula, professor, eu preciso aprender um pouco. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Por quê? Porque Ele vai fazer através de mim o que eu deixei Ele me ensinar. Eu não vou dar o que eu não tenho. Se eu sou louco por Jesus e eu quero pôr essa geração doida, Ele tem que pôr muita doideira dentro de mim. Se eu quero amar e ver as pessoas amando, Ele tem que me ensinar a amar. Ele tem que me ensinar a matéria da fé. Ele tem que me ensinar a matéria da humildade. Ele tem que me ensinar a matéria do perdão. Tanta matéria que a gente está faltando a aula, gente. Nós temos que voltar lá atrás e falar: Espírito Santo, dá tempo ainda de eu sentar nessa cadeira aí, cara? Dá tempo! Outro dia eu falei isso com ele, estava desesperado, triste, chorando. Falei: Senhor, eu sou muito idiota. Ainda dá tempo de eu aprender, Deus. Eu a essa altura da vida cometi um erro idiota desse. Dá tempo. Sabe o que ele falou para mim? Ah, ele é demais também. Ele falou assim: eu chamei Moisés aos 80. Sabe o que ele disse para mim? Eu não estou preocupado com a sua idade biológica. Porque eu pego você, Lucinho, se eu quiser, em um ano, dos 40 aos 41, eu faço tudo que eu tenho para fazer na sua vida. Tudo, acabou. Eu não estou grilado com o tempo. Eu estou grilado com você me deixar te ensinar.
Porque senão acontece a grande tragédia. E a grande tragédia é... Você sabe qual é a grande tragédia? É crescer do lado de fora, é envelhecer do lado de fora, é ganhar dinheiro do lado de fora, é ganhar um nome do lado de fora, e dentro ser um anão. É vencer Jericó e perder para aí. Eu não quero envelhecer para ser uma pessoa que vai olhar para trás e vai dizer: Deus, puxa vida, faltei às aulas. Ou então fui às aulas, mas não quis aprender. Essa manhã eu quero orar com você. Eu quero pedir ao Espírito de Jesus que Ele nos enche. Só ouça essas perguntas aqui. E aí? Seremos meninos para sempre ou vamos deixar o Senhor nos treinar? Cresceremos e nos fortaleceremos no Espírito ou só buscaremos o crescimento externo? Aguentaremos o deserto ou fugiremos dele sem saber que é lá que Deus nos usará? Apareceremos um dia publicamente para o mundo para apresentar o Filho de Deus ou ficaremos para sempre no anonimato do desânimo espiritual? Se fizéssemos uma entrevista com Herodias nessa manhã, ela estaria interessada em ter a sua cabeça numa bandeja? Ou como você não foi treinado, você não incomoda? Reformador, oi reformador, deixa ele te reformar, deixa ele te sarar. Eu penso tanto na história de Naamã. A Bíblia diz que Naamã era grande guerreiro, mas era leproso. E um dia eu estava lendo isso na Bíblia e Deus falou comigo assim: sabe por que eu queria curar Naamã? Porque se doente, ele fez tanta coisa. Imagina Naamã sarado. Você já imaginou você sarado nessa manhã? Já imaginou você sem esse ciúme? Já imaginou você sem a má organização do tempo? Sem a inveja? Já imaginou você generoso? Você já imaginou? Você consegue imaginar você com uma vida de oração constante? Já imaginou? Se você é uma pessoa que consegue ir até os que te feriram e pedir perdão, você vai ter que aposentar invicto, igual o Anderson Silva. Porque o Senhor vai te usar de uma forma tão maravilhosa. Fique de pé.